Olá, aqui é a professora Fernanda. Bem, hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de metrologia, tá? Então, essa aula aqui vai ser mais uma introdução, vou falar o que a gente vai ver ao longo do semestre, ah, também comentar como que surge a metrologia e entre outras coisas, tá? Então, vamos começar. Bem, o que a gente vai estudar ao longo desse semestre, tá? Então, a gente vai ter essa pequena introdução, depois a gente já vai começar a ver unidades de medida, tá? A diferença entre elas, sistema inglês, sistema internacional, tá? E depois a gente vai ter as conversões de medidas. Aqui a gente vai dar enfoque no que a gente chama de medida linear, né, que é milímetro, polegada, né, unidades de comprimento. Depois de feita essa revisão, tá, aí a gente começa a ver os instrumentos de medição. Tá? Então a gente vai ter primeiro o paquímetro, né? Vocês vão ver que ele é bem versátil, né, o que a gente chama de paquímetro universal, dá para fazer várias medidas diferentes com o mesmo instrumento. E ele trabalha tanto em milímetros quanto em polegadas. Então a gente vai ver os instrumentos, vai saber fazer a leitura, vai aprender a fazer a conversão de medida de uma unidade para outra. Depois a gente tem o micrômetro. Tá? Então ele também serve para medida linear, só que ele dá uma precisão maior, tá, do que o paquímetro, ou seja, ele lê medidas menores do que o paquímetro consegue ler. Depois a gente tem calibradores, tá, que é uma forma indireta da gente fazer medição por comparação. Depois a gente tem blocos padrão, tá, que são utilizados principalmente para calibrar os instrumentos, ou seja, conferir se eles estão dando a medida correta. Depois a gente tem relógio comparador, tá, ele faz medição faz o mesmo objetivo do calibrador, meio que por comparação. Né? Eu vou ter ali uma variação de medida aceitável e o relógio comparador vai conseguir me dar esse valor. Né? Ele vai medir esse valor. Também trabalha em milímetros e em polegadas. Depois a gente tem o goniômetro, né? Esse nome estranho aí, mas esse instrumento serve para medir ângulo. Né? Aqui a gente trabalha em graus, né? No goniômetro. Depois a gente tem o projetor de perfil, que o objetivo principal é medir peças de dimensões bem pequenas, de geometria complexa. Tá? Vocês vão ver que a ideia aqui é ampliar a imagem para a gente conseguir fazer medição. Aqui está um pouquinho fora de ordem meu slide, tá? Mas não liga não. Régua e mesa de seno, o propósito é o mesmo do goniômetro, tá? É medir ângulos, só que aqui a gente vai trabalhar com uma equaçãozinha para achar o ângulo. E aí, por causa disso, essa medição aqui ela é mais precisa do que o goniômetro. O goniômetro a gente tem a limitação de que a menor leitura dele é de 1 minuto, tá? Que a gente vai ver que isso é a subdivisão do grau. Depois de ver esses instrumentos, tá, a gente vai ver os chamados tipos de ajustes, tá, que está ligado aí à tolerância dimensional, né, ou seja, o quanto que eu posso ter de variação na medida da minha peça sem que ela perca a função dela, sem comprometer a função dela. A rugosidade está ligada a acabamento, né, então a gente vai ver o que é rugosidade, quais os tipos, como medir. Né. E além da tolerância dimensional, a gente também vai ver aqui a tolerância geométrica. Tá? Ela também dá para a gente o limite aceitável de variação, só que na geometria, na forma da peça. Então, a gente vai dar, né, uma estudada aqui em todos esses itens. Bem, né, então, medir, né, esse ato de medir, esse experimento de medir, tá, ele é muito importante para a gente quantificar as coisas, tá? Determinar o tamanho de uma peça e etc. E aí é muito importante a gente ter um padrão para a unidade de medida, porque para a gente ter essa fácil comunicação entre empresas, pessoas, projetistas diferentes. Então, aqui na nossa área, né, conhecer as unidades de medidas e saber fazer a conversão de uma para outra é muito importante, né, para projetos de mensuramento, etc. Então, a gente tem que saber. E, além disso, né, a gente consegue garantir a padronização de medidas através dos instrumentos de medição. Né? Então, a gente vai aprender para que serve cada um e como fazer a medida com eles, né? E como fazer a leitura corretamente. Bem, então a gente mede o tempo inteiro, tá? A gente precisa quantificar algumas coisas o tempo todo. Né? Por exemplo, né, pneu do carro. Tempo em tempo a gente tem que medir, né, a pressão para saber se precisa calibrar ou não, ou seja, se precisa alterar essa pressão do pneu para ela ficar no valor correto. Então a gente tem que medir.
A energia elétrica consumida tanto em indústria como em casa, né? Tem que ser medida para poder ser cobrada, né? Tem que medir o consumo para poder ser cobrado. Então a gente tem um processo de medição ali. Quando a gente vai no restaurante self-service, né? A gente pesa, a gente mede a massa da comida para depois poder pagar, né? Por quanto que comeu. A distância entre cidades e várias outras coisas, né? A água que a gente consome, né? No caso, nossas dimensões de peças, para ver se elas estão obedecendo o projeto, né? Os critérios do projeto. Então, a gente mede o tempo inteiro. Então, se a gente não tiver confiabilidade nessas medidas, fica difícil da gente fazer o intercâmbio de informações, né, e desenvolver tecnologias. Então, a gente tem que ter confiabilidade nesse processo de medição. Mas se a gente pegar lá nos primórdios, tá? Chega um momento que o ser humano precisou começar, de alguma forma, a medir, contar coisas, né? Então, a primeira forma de medir foi contando coisas. Quantos animais que eu tenho, quantos jarros de barro eu tenho, por quantidade, né? E então a gente começou a descrever as coisas, né, quantificando em números o que a gente tinha. Bem, depois, conforme foi, né, evoluindo e crescendo a população, começou a ter as comunidades começaram a se comunicar e começaram a ter o interesse de trocar coisas, né? Sei lá, criava ovelha, o outro plantava arroz, e aí você quer fazer essa troca, né? Então, só contar não ia mais adiantar, porque uma ovelha é bem diferente de um jarro de arroz. Quantidades diferentes. Como é que você vai fazer a contagem aqui para o negócio ficar equivalente para você poder fazer uma troca? Então, contar mais não bastava. Então, a gente estava precisando medir, achar alguma unidade de medida para poder quantificar as coisas, para elas terem um valor, vamos dizer assim, equivalente para poder fazer essa troca. E depois, mais para frente, começou a parte de comércio, venda, então precisava ter essas unidades de medidas aqui, né? Então a gente precisava acrescentar esse elemento na quantificação das coisas, né? Então as primeiras unidades de medidas que a gente tem foi baseada no corpo humano, né? Aqui a gente pensando em comprimento. Então a gente tem, e tem umas que são usadas até hoje, né? Então a gente tem a polegada, né? A gente tem a jarda, né? Tem aí pé, né? Que é o comprimento do pé, né? E aí, como a gente vem aqui da figura, o palmo, né? Um côvado e etc. Então, eram medidas baseadas no corpo humano. No começo ajudou, né? No começo resolveu o problema. Mas depois você começa a ver que as pessoas não são iguais. Cada uma de um tamanho. Tem pessoa mais alta, pessoa mais baixa, então tem pessoa que tem um polegar maior, outro menor. Então já começa a não ficar igual. Então começa já a não bastar mais você usar o corpo humano como referência, né? Porque não é igual em todo lugar, né? Então uma polegada aqui não é a mesma polegada medida em outra comunidade. Então surgiu aí a necessidade de melhorar esse sistema de medidas, né? Essa unidade de medida de tal forma que ela fosse igual para todo mundo. Aí nessas necessidades começaram a se criar padrões de medidas, tá? Elementos de referência para aquela determinada medida, tá? Então, por exemplo, para a massa, a gente tem os pesos, né? A gente fala peso padrão, né? Para poder calibrar as balanças. Então, a gente tem o peso padrão de 1 quilo, 500 gramas, né? Tem um conjuntinho para poder calibrar a balança. Então, ele é feito em um determinado material, com a dilatação térmica bem baixa, tá? E quando você vai fazer essa calibração, você tem que trabalhar com a temperatura também controlada. Então, aí, isso fica igual em qualquer parte do mundo, né? Todo mundo tendo esse peso padrão, né, com a mesma qualidade, feito do mesmo material, mesmo processo, 1 quilo vai ser igual para todo mundo. Mesma coisa para o comprimento, né? Aqui está um pouquinho antiga a definição, tá? Porque antigamente era uma barra metálica, mesma coisa, né? Com um baixo coeficiente de dilatação, e aí o comprimento que essa barra continha era considerado como 1 metro. Hoje em dia a definição é um pouquinho mais teórica, vamos dizer assim, tá? Então, não depende mais de ter essa barra metálica como referência. Então, conforme vai, né, evoluindo a ciência, a tecnologia, a definição dos padrões de medida também vão evoluindo para ficar cada vez mais confiáveis. Então, agora a gente tem esses padrões para tudo,
né, para toda a unidade de medida. Então, agora fica mais fácil da gente trocar informação, né, fazer trocas, venda, etc. Né, porque agora todo mundo trabalha no mesmo sistema, né, tem a mesma referência. Então, dá o mesmo tamanho, vamos dizer assim. Então, ninguém fica em desvantagem. Bem, então, o que é medir? Né? Medir é algo experimental, é prático. Né? Então, vai ser aquele processo em que eu vou pegar uma determinada grandeza que eu estou interessado em medir, tá? E vou determinar o valor dela naquele momento, e ele vai ser um múltiplo ou uma fração de uma determinada unidade, né? E isso é determinado num sistema padrão de unidades de medidas. Tá? Então, a gente chama de mensurando aquela grandeza que eu quero medir. Tá? Isso aqui é só uma formalidade. Então, por exemplo, né, a gente falou do restaurante self-service, então a massa, a quantidade de comida eu me mensurando. Tá? A pressão do pneu do carro eu me mensurando. A altura de uma pessoa, né, como está aqui, a velocidade de um carro. Então, essas são grandezas físicas que eu estou querendo medir. Tá? E para fazer isso, eu vou ter que ter um dispositivo, né, um instrumento de medição adequado que trabalhe num sistema de unidades definido para medir essa grandeza, para eu quantificar o mensurando. Então, se a gente pegar um exemplo bem simples, né, vamos imaginar que a gente tem esse pedaço de madeira aqui e a gente queira medir o comprimento. Então, meu mensurando é o comprimento desse pedaço de madeira. Bem, então, que instrumento de medição que eu vou utilizar? Nesse exemplo, a gente está utilizando uma régua. E é o que eu vou fazer? A régua, a gente tem metodologia para utilizar. A gente vai ver que os instrumentos paquímetro e micrômetro também têm a sua metodologia, a sua maneira correta de utilizar. Então, o que a gente faz? Na régua, a gente alinha o zero dela com uma extremidade, né, do meu pedaço de madeira, e a outra extremidade eu vou ver onde que ela está coincidindo aqui, ó, com essa marcação da régua, tá? Essa marcação está dando os múltiplos e submúltiplos de uma determinada unidade. Nesse exemplo aqui, a régua está em centímetros. Então, a minha unidade da régua é centímetros. Então, quando a gente olha aqui, ó, está dando, né, 2,4 centímetros, né? 2,4 da quantidade da unidade que a régua trabalha. Então, a minha medida, no final, é 2,4 centímetros. Bem, para que a gente mede? Né? Para que serve medir as coisas, além de trocar informação, vamos dizer assim, tá? A gente pode querer monitorar uma determinada grandeza, né? Observar o comportamento dela. A gente pode querer controlar essa grandeza, né? Ou seja, observe o comportamento e tomar alguma ação em relação a isso. Ou investigar, né? Que é a parte mais de pesquisa. Então, eu quero conhecer o comportamento dessa grandeza, compreender e, de repente, até predizer como que ela vai ser no futuro, vamos dizer assim, o comportamento dela no futuro. Tá? Então, a gente usa a medição para fazer isso. Então, quando a gente quer monitorar, tá, a gente vai só observar o comportamento, observar e registrar o comportamento daquela grandeza. A gente não vai tomar nenhuma ação com relação a isso. Então, né, a ideia, por exemplo, fazer um registro histórico, ver como é que é a evolução daquela grandeza, tá, e etc. Por exemplo, a gente costuma ter registros do volume de chuva ao longo do ano, né, em diversas regiões diferentes. Então, isso é um monitoramento, porque eu não tomo nenhuma atitude em cima desse volume, né, para chover mais ou para chover menos. A gente só registra e vai acompanhando a evolução, né, a variação dessa quantidade de chuva que cai numa determinada região. Bem, então, como eu comentei, né, fenômenos climáticos, chuva, por exemplo, pressão atmosférica, temperatura ambiente, tá? Eu sempre estou monitorando isso. A velocidade, volume de combustível no carro, tá? A indicação de energia elétrica, volume de água. Então, a gente está sempre monitorando essas grandezas. Depois a gente pode querer controlar através da medição, né? Então, o que é isso? A gente vai pegar uma determinada grandeza, vai medir para acompanhar o comportamento dela, e dependendo desse comportamento, eu vou ter um parâmetro para comparar. Então, dependendo desse comportamento em relação a esse parâmetro, eu vou tomar uma atitude ou não. Eu vou alterar essa grandeza de alguma maneira ou não vou deixar ela como está. Então, aqui a gente toma uma ação. Né? Então, controlar é uma medição, é uma ação ativa, tá? Uma operação de controle ativo.
Então, imagina que a gente tem um processo de fabricação de uma determinada peça, tá? E aí, de tempo em tempo, eu estou pegando um lote, estou fazendo medição para ver se está dentro das medidas de projeto, né? Então, eu medindo, comparo com o valor de projeto. Medindo, comparo com o valor de projeto. Que ação que eu vou tomar? Bem, comparei. Se está de acordo, essa peça fica aprovada, segue para venda. Tá? Mas, se a medida estiver fora, em desacordo com o projeto, vou ter que intervir. Tá? Ou mandando retificar a peça, ou mudando alguma coisa no processo, mas eu vou tomar uma ação em cima disso. Né? Para poder alterar esse comportamento, para eu ter o resultado desejado. Bem, então a gente tem aqui, né, como exemplo, o piloto automático de um avião, que a gente tem toda a instrumentação no avião para medir as condições, velocidade, etc. Então ele está o tempo inteiro medindo essas condições para tomar decisões de operação do avião, para colocar ele sempre, por exemplo, na mesma altura e velocidade de cruzeiro. Né? Se a gente tiver aqui, né, o sistema de controle de temperatura de uma geladeira, no interior da geladeira, então o que acontece? Quando você seta lá a temperatura, esse medidor vai estar sempre ali controlando. Se essa temperatura sobe além do limite do que você colocou, vai tomar uma ação, que é ligar o compressor e a geladeira começa a refrigerar, para retirar esse calor de dentro. Quando ela atinge o valor mínimo, toma outra decisão, que é desligar o compressor, porque eu não preciso mais ficar retirando calor, que eu já estou na temperatura desejada. E aí você fica o tempo inteiro fazendo esse controle. E aí o exemplo que eu dei é fazer controle, né, de qualidade em processos produtivos. E por último, a gente tem, né, o objetivo de investigar. Então, a ideia aqui é mais voltado para pesquisa. Então, eu quero compreender o comportamento da grandeza, né, e tentar prever esse comportamento mais à frente, no futuro. Tá? Então, é o que a gente fala que é proativo. Então, você realiza experimentos para entender melhor, né, o comportamento dessa grandeza, para poder fazer previsões mesmo, como eu comentei. Então, isso aqui é bem mesmo da área de pesquisa. Então, o que a gente tem? Por exemplo, a otimização dos carros de Fórmula 1. Vocês sabem que todo ano tem modificação no carro. Nunca é o mesmo da competição anterior. Por quê? Ao longo da competição, eles vão fazendo o controle de vários parâmetros diferentes, de desempenho, consumo de combustível, velocidade, aderência dos pneus, tudo, tá? A parte aerodinâmica do carro para melhorar o desempenho. Eles vão medindo e estudando tudo isso ao longo da competição para propor melhorias para a próxima, né? Para deixar o carro mais competitivo para a próxima temporada. Tá? Então, isso é uma medição do tipo de investigação. Se a gente quiser aqui, né, otimizar a composição de ligas metálicas para dar uma determinada propriedade que eu preciso, então você vai realizando experimentos e estudando o comportamento da liga até você atingir aquele comportamento desejado. Tá? Aumento da velocidade de microprocessadores também. Tá? E aí também é interessante porque você desenvolve tecnologia e documenta, né, esse know-how, essa tecnologia em processos industriais. Então, a medição serve para tudo isso. A nossa aqui, né, como eu comentei, a gente vai ver esses principais instrumentos de medição mais focados em medidas de comprimento, né, que é mais da área aqui nossa de fabricação, e ver como é que a gente vai trabalhar com cada um. E aí a gente pode fazer simplesmente para monitorar, tá? Ou para fazer controle. Tá? O principal nosso aqui é controle de qualidade. Bem, então o processo de medição nele é composto por várias etapas. Tá? Então, a gente primeiro vai definir o que a gente quer medir, qual é a grandeza que a gente vai medir. Né? Com relação a isso, dependendo da grandeza, é muito importante a gente conhecer as condições ambientais, temperatura, pressão, umidade. Do operador, dependendo do instrumento, esse operador vai precisar ter um treinamento ou não. Tá? Também de acordo com a grandeza que eu vou medir, eu vou definir qual que vai ser o meu sistema de medição. Né? Então, eu quero comprimento, eu posso medir com uma régua, eu posso medir com paquímetro, eu posso medir com metro, né, com uma trena, depende. Então, dependendo da grandeza, eu vou definir o sistema de medição, o instrumento de medição. Né? Com tudo isso, né, definido aqui a grandeza, qual é o instrumento, se o operador precisa ter treinamento ou não,
eu vou definir qual é o procedimento, né? Como que eu vou fazer essa medida. E aí, depois de tudo isso, a gente consegue ter o resultado da medição com confiabilidade. Bem, então a gente tem que ter uma certa padronização, né? Então é por isso que cada instrumento de medição ele tem um jeito certo de ser trabalhado, para a gente poder conseguir repetir essa operação, tá? Principalmente quando a gente está na parte de controle ou a parte de medição investigativa, é muito importante a gente ter essa repetibilidade, para poder confirmar os resultados, para poder comparar com outros pesquisadores. Então, a gente tem que ter nessa sistemática para medir. Bem, a gente faz dessa forma, mas a gente sabe que nenhum processo é perfeito. A gente não consegue em nenhum processo um resultado exato, tanto em fabricação como medição e entre outros. Tá? Porque é o equipamento que tem o seu erro inerente, por melhor que ele seja, o erro do próprio operador na hora de utilizar aquele equipamento ou instrumento de medição, o ambiente, porque na maioria das vezes a gente não tem controle, não consegue estar trabalhando com uma temperatura controlada, umidade relativa controlada, né, e várias outras coisas. Então, tem vários fatores externos que influenciam nos processos. E isso, processos em geral, de qualquer coisa, inclusive os de medição. Então, a gente sempre vai ter essa pequena variação da medida. Então, quando a gente vai expressar mesmo realmente um valor da maneira correta, tá? Na verdade, a gente expressa como se fosse um campo de medida, porque esse valor vai ter uma variação. Tá? Então, nunca é um único valor como a gente está acostumado a fazer. Peguei lá aquele pedaço de madeira, medida 2,4 centímetros, é essa a resposta. Tá? Não. Tá? Principalmente quando a gente está fazendo pesquisa. Você vai medir aquela grandeza várias vezes, você não faz uma única medida. Tá? E o valor final é como se fosse, entre aspas, uma média dessas medidas que você fez, considerando a variação que eu posso ter devido ao instrumento e o processo de medição. Tá? Então, na verdade, aquele valor que eu obtenho diretamente na medida, tá? É o que a gente chama ali de valor central, tá? O valor base da medida. Então, o valor base aqui seria essa média das medidas que a gente faz, porque a gente mede sempre mais de uma vez. O ideal, dependendo, é no mínimo 3 vezes. A gente coloca em posições diferentes, dependendo do que eu estou medindo, e faz 3 vezes pelo menos. E aí o valor de base é a média dessas 3 medidas. Essa variação que eu posso ter para mais ou para menos, tá? Para calcular não é tão simples, sabe por quê? Essa variação ela vai incluir o erro de medida que o instrumento te dá, a prática do operador em trabalhar com aquele instrumento, né? O erro de observação, tem vários fatores que entram aqui para poder calcular essa incerteza de medida que a gente fala, que é essa variação que eu posso ter para mais ou para menos em torno do resultado base. Né? Então, quando a gente vai escrever mesmo o resultado, o correto seria escrever dessa maneira aqui. Então, o resultado final da minha medida seria esse valor base, mais ou menos essa incerteza, essa variação que eu tenho na medição, devido a todos esses fatores que eu já falei. E em seguida, a unidade de medida que eu trabalhei. Então, aqui seria a forma mais correta, mais formal de se trabalhar, tá? Para a gente aqui, a gente não vai trabalhar aqui dessa maneira, tá? Porque o enfoque está mais em controle de qualidade, né? Não tanto pesquisa. Então, a gente vai trabalhar mesmo só com o valor base aqui, né? Fazendo as medidas e tendo uma média desses valores, tá? Mas lembrar que a medida real mesmo, tá? É dessa maneira, é um intervalo. Ela não é um valor único. Bem, então dessa forma que a gente faz aqui as medições, tá? Então, essa aula era mais para introduzir esse conceito, tá? Porque parece que é óbvio, medir é só pegar o instrumento, pôr lá e ver a medida, né? O resultado. Mas não é tão assim. A gente aqui que vai trabalhar com fabricação, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com variações de medidas muito pequenas, tá? Valores muito pequenos, e quando eu falo isso, é menor do que 1 milímetro, tá? Chega a milésimo de milímetro, décimo de milésimo de milímetro. Então, para eu fazer essa medida corretamente de valores tão pequenininhos, eu tenho que usar o instrumento da maneira correta, tenho que saber qual é o procedimento adequado para aquele instrumento de medição e aquela grandeza que eu vou trabalhar. Porque qualquer coisinha que eu fizer de errado ou sem conhecimento, vai dar um erro grande de medida. Porque os valores que a gente trabalha são muito pequenos.
Tá? Então, é importante, parece simples, mas como eu comentei, não é. A gente tem que prestar atenção, praticar, para poder fazer corretamente essas medições. Então, a gente fica aqui nessa aula por aqui, né? Era mais informativa. E aí, na próxima, a gente começa a ver os sistemas de unidades, então. Tá? Então, até a próxima aula.